Sejam bem-vindos ao meu podcast. O meu nome é Maria de Fátima Santos e este é um espaço dedicado à reflexão de temas para nos ajudarem na nossa mudança interior, nos recomeços e nas decisões que transformam as nossas vidas. Aqui venho partilhar convosco os meus trabalhos e os meus projetos relacionados com o trabalho que faço terapêutico, transformação pessoal e espiritualidade. Hoje, neste episódio, vou começar por falar de uma forma simples e compreensível um pouco da minha história, do meu percurso de vida, como cheguei até aqui e o que me fez estar neste caminho tão próspero de amor, de conhecimento e de transformação. Porque eu acredito que todos estamos num caminho de crescimento, evolução e este espaço pode também ajudar-te na tua própria caminhada. Porque eu estou aqui seguindo o meu propósito de vida, aquilo que eu sinto que também tem contribuir com o meu exemplo para ajudar outras pessoas a terem uma boa relação com elas mesmas e com a vida e a serem felizes. Então, eu desde os meus 13 anos que desenvolvi uma má relação com a comida e tomei uma decisão em que me arrastou para um ciclo vicioso de compulsão alimentar, mais propriamente bulimia, em que entrei a determinada altura neste ciclo vicioso e, entretanto, eu quis sair e não conseguia sair mais. E este ciclo vicioso que eu alimentei ainda se prolongou durante 30 anos. E privei-me, desta forma, de viver experiências e de ser feliz, porque me tornei dependente da minha própria escolha e eu escolhi viver a minha dor. E compensava com a comida. E a comida era o meu refúgio. Em março de 2002, eu tive o meu primeiro despertar espiritual, em que me trouxe novamente à vida. Eu renasci de novo. Percebi que estava viva e dei início a uma nova etapa na minha vida. Eu tinha começado a minha autocura e o meu caminho para a espiritualidade. E como é que isto aconteceu comigo? Ao longo do tempo em que eu fui alimentando o meu ciclo vicioso, eu tive um momento em que parei. Parei para pensar, para refletir. Parei para tentar perceber o que é que estava a passar comigo e aquilo que eu poderia fazer por mim própria. Eu recolhi-me nesse momento e fiz, ao longo de algum tempo, uma limpeza interior. E isto consistiu em olhar-me e perceber aquilo que estava a desviar-me do meu caminho, que me estava a perturbar, e aprender-me a memórias antigas e que até então não me conseguia libertar. E isso foi um processo que eu iniciei sozinha, no meu interior, no meu refúgio. Eu limpei-me através de reconhecimento, de aceitação, de me perdoar a mim mesma e de me olhar pela primeira vez. E isso foi um processo que eu fiz, interno, ao longo de algum tempo. Então, o dia em que eu tive o meu primeiro despertar, eu apelei ao nome de Jesus e tudo o que ele representa para mim. Amor, vida
e libertação. E comecei a minha jornada de autocura e de espiritualidade. Então, a partir dessa época, desse momento em que eu me senti viva pela primeira vez na minha vida, eu nunca mais parei de aprofundar o meu conhecimento. E tem sido através da formação, de muita leitura de vários autores que me têm proporcionado muita aprendizagem, a experiência e vivências também com outras pessoas em que eu tenho ajudado a libertarem-se, a saírem dos seus estados emocionais negativos, das suas dores e a transformarem as suas vidas para serem felizes. Eu neste momento, eu complemento uma área de trabalho principal com o trabalho de coach, com terapia transpessoal e regressiva e espiritualidade. E o que é isto de terapia transpessoal e regressiva? É todo um conjunto de técnicas e de métodos através de hipnoterapia, de aprofundamento, de meditação, de espiritualidade, que eu trabalho com os meus clientes e que também escrevo. Sim, eu escrevo livros e acabo de publicar o meu 6º livro e também dou apoio através de formação. Contudo, isto que eu vos tenho estado a explicar são apenas as minhas formações, o conteúdo que eu tenho vindo a adquirir ao longo da minha vida e que tem sido suporte para eu poder partilhar a minha experiência convosco e com outras pessoas que estejam a passar pela mesma situação. Porque eu senti e vi o meu propósito de vida. Eu encontrei-me e encontrei o meu propósito de vida. E estar em alinhamento é muito diferente do quando nós andamos em contrário àquilo que nós devemos fazer. Então eu hoje ajudo pessoas a autocurarem-se, a ajudarem-se a elas próprias, a serem felizes e a viverem a vida, a vivenciarem a experiência da vida. E com este tópico que eu hoje trago aqui, que é a minha jornada e a tua, isto cabe a cada um decidir o que quer para si. E isso é a primeira decisão e significa um novo começo. E esse tema foi o que me trouxe aqui a este primeiro episódio. E como a minha vida e o meu exemplo também podem influenciar a tua. Primeiro, o facto de ter acontecido comigo pode acontecer com qualquer um. A decisão de mudar está ao alcance de qualquer um e todos podem o fazer. Tomar a atitude para fazer algo está a ser acessível. Está acessível a todos e pode ser feito desde o primeiro momento em que nos comprometamos a fazer. Está tudo ao nosso alcance. Nós temos todos os recursos dentro de nós. As oportunidades estão todas dentro de nós. Cabe-nos a nós fazer a escolha de reprimir ou de expandir. No fundo, nós todos temos momentos em que precisamos de um novo começo. E quando isso acontece, é quando nós chegamos ao nosso limite. E foi aquilo que me aconteceu. Quando eu senti que estava no meu limite, que a minha vida podia terminar ali. Sim, eu senti que a minha vida podia estar a terminar mesmo ali. Naquele momento em que eu senti que a minha vida estava no fim, neste percurso, nesta experiência aqui terrena, foi o momento em que eu me encontrei. E foi a minha verdade, a verdade que eu vi.
E então foi essa verdade que me trouxe de novo à vida. E então, só para te dizer que tudo começa com uma única decisão. Nós temos que decidir o que queremos para nós. Se queremos utilizar os recursos que estão disponíveis dentro de nós e fazer o melhor proveito, usufruir deles e a melhor aplicação na nossa vida, ou se nós queremos continuar a olhar para fora e ignorar-nos completamente. Se tu estás aqui, talvez sintas que também precisas mudar algo na tua vida. Algo que tu sintas que não está bem dentro de ti. Algo que tu sintas que chegou o teu momento também para tu mudares. Então, se tu sentes isso, este é o teu momento. Eu vou prolongar ainda um pouco mais aqui o assunto. O que é que acontece com quem está neste estado como eu estive? Um estado de dor que eu fui alimentando, um ciclo vicioso em que me refugiei na comida que se chamava a bulímia. E este estado pode ter, um estado igual ao meu, pode ter origem em diversos fatores. Pode ser através da rejeição, o ambiente em casa entre os pais, a família, que é conflitos, discussões, e em que geram muita ansiedade nos filhos. Só para fazer aqui um parênteses. Muitos pais procuram ajuda para os seus filhos, quando alguns estão também na situação em que eu estive, principalmente as mais jovens, a partir dos 12, 13 anos de idade. Desenvolvem uma imagem delas próprias que interpretam que não são suficientemente boas. Contudo, o ambiente em casa tem muita influência desde criança, porque os pais, quando discutem, quando há conflito entre eles, as crianças absorvem muito essa energia. E energia muito atribulada gera ansiedade. E a ansiedade vai levar a qualquer coisa em que se sintam confortáveis ou confortadas. E pode ser comida, pode ser outra situação qualquer. Mas a maior parte dos casos é gerado pela ansiedade, pelo ambiente também em casa. Portanto, se for o caso, reflita primeiro o que é que se passa, se for o caso de pai ou de mãe que esteja a passar por esta situação. Analisem primeiro o ambiente entre vós, o que se está a passar dentro de vós, dentro da casa, e o que é que isso está a impactar com a criança, com o vosso filho, com a vossa filha, pode gerar ansiedade. E ele vai procurar um conforto, algo que compense. E no meu caso foi a comida. Então, há aqui também a parte do complexo físico, de não gostar da imagem que tem, porque provavelmente alguém disse que estava muito gordo ou muito gorda, porque as palavras pesam muito em nós. A palavra tem muita energia, muita intenção, e quando é dita, o outro pode a receber de uma forma muito negativa e depreciativa. Isso pode lhe causar um transtorno emocional. Portanto, devemos ter cuidado com o uso das nossas palavras. Ou então porque não era bonita. E há aqui uma necessidade de ser vista, porque é ignorada por toda a gente. É ignorada e não há ninguém que dê atenção. Há outra situação que pode ocorrer, é ser aquilo que os outros querem que seja. Deixa de ser a pessoa própria para ser aquilo que os outros querem que seja para agradar. E então deixa de ser para estar. Então a pessoa dissocia-se dela própria, está ali, mas não é ela mesma. Então isso vai
gerar um desconforto emocional e ela fica a viver de fora e não vive dentro. Deixou de ser ela mesma. E estes são apenas alguns dos motivos que podem levar a esta situação e podem ser a consequência para iniciar então este processo de dissociação de si mesma e refugiar-se na comida. E com medo de engordar, recorre à bulimia. E a comida passa a ser então uma compensação emocional. Eu venho aqui fazer também um alerta. As jovens ou jovens que estão a passar por estes estados têm uma grande sensibilidade e deve-se agir com certo cuidado, porque nós não sabemos quando é que está preparado para começar uma nova etapa, se ele permite ou ela permite que nós interferimos no seu estado. E devemos então sentir, pai ou mãe, ou quem quer que seja, acompanhar esse processo de mudança de perto, sem interferir muito na decisão da pessoa. O que é que acontece quando nós interferimos com a autoridade ou com repreensão? O outro sente-se intimidado e recua, como por exemplo, olha o que tu estás a fazer, olha se alguém sabe, olha, imagina o que é que isso vai acontecer. A pessoa recua. Isso atrasa o processo, porque se sente pressionado. E o processo dessa pessoa atrasa e não começa a sua evolução. Então devem-se fazer as perguntas certas. Em que é que eu te posso ajudar? Tu queres me dizer alguma coisa? Alguma coisa que tu queiras partilhar comigo? Como por exemplo. Portanto, se há alguns casos destes na tua vida, é melhor ter cautela e respeito, porque essa pessoa está a passar e ir atentamente esperando para que ela tome a decisão de querer sair desse estado. Eu, quando falo de um transtorno alimentar, também me refiro a outros vícios, porque acabam por ter a mesma origem. Uma dor que não foi resolvida. Ou uma dor que foi passada de alguém e essa dor não é dessa pessoa. Lá vamos atrás. Quando os pais estão a discutir, por algum motivo pode haver uma dor entre eles que não foi resolvida e isso vai passar para a criança, para os filhos. Voltando aqui ao mesmo contexto, então, o ciclo vicioso é apenas um refúgio e uma compensação para afagar esses estados emocionais de dor. Porque isso é um estado de dor, de amargura, em que a pessoa ficou presa e ela própria tem que perceber que tem que sair e decidir. Ela tem que tomar essa consciência. Então, o que é que cabe àquele que está ao lado a assistir a essa situação? É ir sensibilizando e estimulando a tomada de consciência, mas cautelosamente, porque essa pessoa é que tem que decidir que está preparada para sair e então abraçar a ajuda sem haver a pressão, sem ser forçado. Tem que haver a decisão. Porque existem alguns estados que a pessoa passa antes de perceber e tomar consciência que isso está a acontecer com ela. É a negação, a pessoa não quer assumir, não assume, ela não reconhece aquilo que está a acontecer com ela, então ela acha que os outros é que estão errados. Isso é a primeira parte, é a negação. Segundo, é o medo. A pessoa tem medo de ir, é medo que alguém saiba, medo do que é que vão pensar, medo do que vai acontecer. Então a pessoa
Depois a seguir vem a vergonha. A pessoa não se sente bem com a situação que lhe estão a apresentar. Ela acha que aquilo não está bem nela e depois vem a culpa. Vai se sentir culpado. Isso entra num estado mais negativo, com uma energia mais densa, mais pesada. E também é falta de compreensão, porque não entende. Então, estes estados em que a pessoa passa é o processo. Mas isto passa assim, é um processo. E cada um passa o seu processo. Então, há aqui um tempo em que a pessoa tem que perceber o que nós podemos fazer e quem está ao lado é ir estimulando para que essa pessoa vá tomando consciência do seu estado. E então ela própria vai querer sair, que foi aquilo que me aconteceu. Eu tomei consciência do que estava a acontecer comigo. E quando eu tomei essa consciência e quis mudar, quis fazer algo por mim, então aí é que eu quis sair, tomei essa decisão. E no momento em que eu senti que era o meu momento, então eu estava decidida a fazer os meus passos, de me olhar, de me aceitar como eu era, de me perdoar a mim própria e de sair do estado em que eu estava para me libertar do que me estava a aprender. E aqui a minha libertação e a luz que eu vi dentro de mim foi a minha tomada de consciência. Eu tomei consciência, eu vi. Eu vi o que estava a passar comigo e mudei o meu estado, o estado em que me encontrava. Então, a mudança, a verdadeira mudança, não é no exterior que começa, mas sim no interior. Porque o que é que acontece quando a pessoa se sente também pressionada? Ela vai buscar capacidades que não lhe pertencem, que são dos outros. Isso não é dela. Ela vai buscar ajuda no exterior, mas ela deve ir buscar a ajuda no interior, porque é ela própria que tem que mudar. E a ajuda consiste no encaminhamento, no acompanhamento, na noção, nos conhecimentos que a outra pessoa de fora vai contribuir para que ela saia desse estado. A mudança começa sempre no interior. E é fundamental tomar a primeira decisão. É fundamental que a pessoa queira, no fundo, mudar. Porque se ela não quiser mudar, não adianta os outros quererem mudar por ela. É ela que tem que mudar. Ela é que tem que sair desse estado. Foi isso que me aconteceu. Fui eu que decidi. Eu tomei essa decisão de querer sair, de mudar. E procurei recursos para o fazer. E isso foi um percurso e continua a ser um percurso. Porque o processo é constante. Nós, quando procedemos à nossa autocura e temos essa tomada de consciência que nós nos podemos fazer a nós próprios e a nossa própria autocura, nós vamos estar num processo constante. Isso não é uma situação que se resolva e fique resolvido para sempre. Não, isto é um processo que se vai fazendo ao longo do tempo. Há momentos em que há quedas, mas a queda
serve para nós nos fortalecermos, para termos uma decisão firme que de facto queremos sair desse estado. Não significa que a pessoa vai viver outra vez naquele momento, naquela queda. Não. Ela tem que decidir fortalecer-se e continuar o processo. Vai continuar a evoluir e a expandir. E quando ela, com o que tem de melhor, tiver a imagem e a visão que tudo o que vê de melhor nela se sobrepõe a tudo aquilo que ela via de menor, que era o pior, então ela muda a sua perspectiva e muda a sua perspectiva interior. E isto é que é a autocura. Afinal, o que é mesmo a cura? A cura é um movimento interno de nós mudarmos a nossa perspectiva. Deixamos de estar num estado de destruição e passamos a estar num estado de expansão. E quando isso ocorre, nós ficamos alinhados com as vibrações da expansão, que são as vibrações do universo, da criação. E nós abrimos este portal, que é o portal da renovação, para onde todas as coisas se regeneram. E a regeneração é a vida, é a expansão, é a continuidade infinita de possibilidades sem limitações. Isso é um estado de graça. Permanecer num estado de graça significa que nós estamos em sintonia com a vida, o alinhamento com o universo, porque nós nos libertamos através da aceitação do amor, da fé, e que a mudança é possível ocorrer e encontrar. E nós abrimos-nos finalmente para a vida. E foi isso que eu senti que aconteceu comigo e tenho sentido ao longo do primeiro despertar que eu tive. Eu senti a vida dentro de mim. Eu senti que estava viva. Eu senti que estava na vida e que tinha renascido novo. E isso foi uma libertação que me deixou em êxtase. E um estado de êxtase é uma experiência intensa de prazer e de alegria, ou espiritualidade que provoca uma sensação de transcendência e de estar completamente imerso, estar completamente envolvido em algo maior do que nós. É um estado emocional ou espiritual que vai muito além das nossas experiências físicas, daquilo que nós estamos habituados a viver com o nosso corpo ou a fazer. Nós sentimos plenos, em vida, conectados com a harmonia, com o que está a acontecer. Ou seja, na prática, isto significa que nós estamos em sintonia com as cordas vibracionais do universo. Em alinhamento. É como se nós estivéssemos a tocar a mesma melodia do universo, com o mesmo instrumento e nas mesmas cordas. Nós devemos ter, então, para que isto aconteça, a coragem de mudar. Isto pede coragem para que nós saiamos da nossa zona de conforto. E a coragem não é a ausência de medo, mas é a decisão de avançar através dele. Porque nós só tomamos consciência do medo quando o vemos. É como tudo. Nós só tomamos consciência que existe a situação quando a vemos. E ninguém consegue mudar nada que não vê. A pessoa tem que ver. Então, a coragem é o avanço. Quando nós decidimos avançar, nós trespassamos o medo. Porque o medo só existe se nós lhe dermos significado para nós, na nossa vida.
Eu depois hei de falar também num podcast sobre os medos. Mas para já ficamos com esta noção. Então a mudança interior começa com a tomada de consciência. E foi o meu caso que eu hoje trouxe daqui, em que eu percebi que não podia continuar como estava, mas tinha que mudar. E este primeiro despertar é essencial. Nós podíamos sentir medo, resistência ou dúvida. Então, nós podemos perguntar-nos: será que eu estou preparado? Será que eu sou capaz? Será que eu vou falhar? E se eu falhar, o que é que pode acontecer? Mas se eu conseguir, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ter na minha vida que me vai compensar tudo, toda a dor que eu tenho vivido? O que é melhor? Eu sempre pergunto isto. É melhor viver na dor? Ou nós encararmos e vermos e mudarmos? E é o esforço da mudança, mas que nos vai compensar e que nos vai transformar e que nos vai expandir. E assim nós vamos terminar este primeiro episódio com este tópico que eu trouxe hoje aqui, que é a minha jornada e a tua, a primeira decisão para um novo começo. Então eu convido-te a partilhar também com outras pessoas e também convido-te a ficares a subscrever o canal para que eu possa continuar e nós possamos continuar aqui a partilhar temas. Então eu também te convido a interagires comigo e também a partilhar nos comentários alguma experiência, alguma dificuldade, alguma vitória, algo que tu gostasses também de partilhar. E fica aqui agendado o próximo episódio, que eu aguardo por ti para o próximo tema que nós vamos falar e que também vamos partilhar conhecimento. Então eu desejo-te tudo o melhor, que sejas feliz em todo